E aí, já abriu? Ainda não. Avisa aí. Tá. Como é ao vivo, então dá para a gente dizer estamos iniciando. Tá. Vamos começar agora, mãe. Pronto, estamos iniciando, então, a transmissão, já estamos ao vivo aqui no YouTube. Bom, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live. Essa é uma ação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, e nessa noite iremos fazer um debate sobre as mulheres na ciência. Bom, é uma temática que envolve uma problemática muito pertinente, né, que é a participação e o reconhecimento das mulheres nas áreas da ciência. É importante a gente saber também que as mulheres estão também em várias áreas, né, para que nós possamos entrar nas áreas das ciências, nós precisamos ingressar nos cursos de pós-graduação, nos cursos de educação superior. E um dado interessante, né, que é importante considerar, é que as matrículas na educação superior já tem alguns anos que as mulheres estão com a matrícula a mais que os homens, né? Então, de acordo com o censo da educação superior do ano de 2018, as matrículas nas universidades, que são as instituições que trabalham com ensino, pesquisa e extensão, nós tínhamos um total de mais de 8.450.000 matrículas. E essas matrículas, desse total de mais de 8.450.000 matrículas, 56,9% são matrículas realizadas por mulheres. Também os cursos, né, os cursos de bacharelado, os cursos para tecnólogos e os cursos de licenciatura, nós temos algumas características também importantes de considerar, né? Como no bacharelado, a maior parte também dessas matrículas é de mulheres, né? 54,1% das matrículas são feitas por mulheres. E no curso tecnólogo que a gente tem uma diferença, né? 52,1% são matrículas de homens. E nos cursos de licenciatura, aí sim nós temos 19% dos alunos que são matriculados nos cursos dessa modalidade, 71,3% são do sexo feminino. É uma grande maioria. Então, as mulheres, elas são a maioria na educação superior, em cursos de bacharelado, de licenciatura, e também com um bom percentual em cursos tecnólogos. Mas, e na pós-graduação, né? A gente precisa também entender que a pós-graduação, de acordo com os dados da CAPES, em 2016, tinha uma diferença entre homens e mulheres na pós-graduação, em cursos de mestrado e doutorado, num percentual de 19% a mais de mulheres. Então, esse cenário, ele é vantajoso para as mulheres e precisa ser melhor compreendido, uma vez que ainda temos estatísticas muito negativas
sobre o reconhecimento da presença de mulheres na ciência. E é disso que esta mesa vai tratar na noite de hoje, aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. Para isso, eu convido, primeiramente, o professor Ático Chassot, que é doutor em Ciências Humanas e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele também fez a sua graduação no curso de licenciatura em Química. Em 2002, o professor Chassot fez o seu pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid e é professor titular aposentado do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas também ele exerceu a docência na PUC do Rio Grande do Sul, na UBRA, na Faculdade Porto Alegrense, na Unicinos, onde também coordenou o programa de pós-graduação em educação, entre outras instituições brasileiras e estrangeiras, em que ele foi professor visitante, né, como na Dinamarca e na Argentina. O professor Chassot, ele também orientou trabalho acadêmico em regime de cotutela na Lyon 2, na França, e no Brasil ele obteve até a presente data 33 dissertações como orientador de mestrado, já orientou também 9 teses de doutorado, e atualmente o professor Chassot faz parte da Rede Amazônica de Ensino de Ciência, a REAMEC, e é professor visitante sênior no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da Unifesp. Dentre os vários livros publicados pelo professor Chassot, nós queremos destacar hoje o livro A Ciência é Masculina? É, sim, senhora. E que tem, né, esse livro ele já teve em torno de 10.000 exemplares vendidos. E é um pouco sobre essa conversa que o professor Chassot trava nesse livro que ele traz hoje para a gente. Então, eu passo a palavra, neste momento, ao nosso querido mestre Chassot. Ana Clédina, muito obrigado, e com o agradecimento que eu faço a ti, eu cumprimento cada uma e cada um daqueles que estão nos assistindo nessa noite, que aqui em Porto Alegre é uma noite fria, chove desde o começo da manhã, e é muito bom para mim, pelo menos virtualmente, voltar a Marabá. Como disse a Ana Clédina, eu sou professor visitante sênior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e nessa condição eu estou em Marabá a cada mês, uma semana. Porém, eu comecei essa atividade em 1º de janeiro do ano passado. No ano passado, fiz 11 viagens a Marabá. Viajar de Porto Alegre a Marabá, às vezes, em termos de tempo, é mais longe do que viajar para a Europa. Mas, esse ano, eu só fui em março, a última vez. E por que eu não fui mais depois de março? Todos sabem o que nós estamos vivendo desde o dia 17 de março, ou 16 ou 14 de março, quando começamos essa... Era para ser uma quarentena, agora já passou de uma centena. Mas, então, é muito bom. Hoje eu me sinto voltando um pouco para casa, estar aí com vocês. E eu queria celebrar também que hoje é a minha 20ª live. A primeira foi no dia 13 de março, perdão, no dia 13 de maio, e agora já estou na 20ª. Então, isso é muito bom. A Ana Clédina anunciou com propriedade o assunto que nós vamos falar hoje. Eu vou entrar em detalhes, alguns comentários acerca do livro A Ciência Masculina é, sim, senhora. Pode passar o primeiro slide? Gemerson não conseguiu? Ah, tá aí ele.
Muito bem. Então, ali estão junto comigo nessa live a professora Anaclédina, que já nos falou, e a professora Alessandra, que fala depois de mim. Eu queria dar um detalhe especial. Essas duas colegas, não é por acaso que nós estamos juntos aí. Eu e a Alessandra, e eu e a Anaclédina, já dividimos em diferentes momentos a mesma sala de aula. Temos aulas juntos, tanto na graduação como na pós-graduação. E por isso que nós formamos esse trio que está hoje de noite aqui. Pode passar a seguinte. Bom, vocês vão se surpreender quando eu trago, à guisa de um prelúdio, uma pauta musical. Isso é pouco comum. E vocês vão falar sobre o que tem que ver com mulheres, isso, o que tem que ver com ciência. Bom, eu vou começar dizendo que isso é uma pauta do século XIII, não sei se conseguem ler, 1225. E o autor da música que está aqui é nada mais, nada menos que São Francisco de Assis. E a canção que está ali é Laudato Si ao meu Senhor e Laudato Si ao meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Isso é um texto que está escrito em úbrico, idioma que se falava na Hungria, que hoje faz parte da Itália, e isso está aqui por uma razão muito significativa. Pode passar o seguinte. No dia 18 de junho de 2015, portanto, há 5 anos, sem que muitos de nós nem sequer a percebêssemos, houve como um terremoto em uma casa dita comum. Pode passar? E o nome desse terremoto é Laudato Si, ou seja, as 2 primeiras palavras daquela canção que eu apresentei para vocês no começo. E o que é esse Laudato Si desde 18 de junho de 2015? Pode passar? É a carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado na casa comum. Eu quero fazer uma nota de rodapé aqui, dizendo que eu estou ciente que eu estou numa universidade pública, portanto, uma universidade laica. E, assim sendo, não cabe, e eu não vou fazer, mesmo que possa dar uma situação religiosa. Não vou fazer proselitismo religioso nenhum. Aliás, eu não pertenço à Igreja do Papa, eu só estou trazendo essa situação, porque esse documento é significativamente importante. Dele, eu vou trazer 3 depoimentos à época que foram publicados, agora já faz 5 anos, e na completação dos 5 anos foi apresentado mais um documento relativo a isso aí, mas vamos ouvir 3 depoimentos que foram importantes quando lançaram a encíclica. Pode passar o primeiro? O primeiro é de Edgar Morin. O Edgar Morin é um cientista renovado, é talvez dos maiores intelectuais do Ocidente, vai fazer 101 anos no ano que vem, ele é nascido em 1921, e ele tem ele não é nem da igreja, ele é de fé judaica, portanto, não tem nada a ver com a encíclica em si. Mas ele diz, a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Bom, só isso aí já é o suficiente. Mas eu vou trazer um segundo depoimento. O segundo depoimento é de Ban Ki-moon, que era, à época, secretário-geral da ONU. A encíclica papal, diz ele, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Bom, só isso já eu tenho que saber o que se trata. Eu vou trazer um terceiro e último depoimento de uma brasileira, a Márcia Irota, que é diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Aí ela diz, a encíclica papal vai direto ao ponto ao criticar com detalhamento e de maneira contundente nosso atual
modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Bom, com esses 3 documentos, vocês, se não conhecem, devem estar se perguntando o que isso aí tem que ver com a fala de hoje de noite. Pode passar. Eu, desde agosto do ano passado, portanto, um semestre no ano passado e mais esse ano, em todas as minhas falas, em lives, em palestras ao vivo e outras coisas, eu tenho trazido a Laudato Si como um antídoto às políticas bolsonaristas em defesa do planeta. Nós sabemos o quanto o atual governo está destruindo o meio ambiente. Não é por nada que ainda hoje foi pedida a interdição do ministro do Meio Ambiente. É a política dos agrotóxicos defendidas pela ministra da Agricultura. Nós três, vinculados de diferentes maneiras à Amazônia, e nós acompanhamos o que se faz em termos de extrativismo, de desmatamento, de queimas, sacrificando as reservas indígenas. Os dados são estarrecedores. Muitas vezes em Marabá, vimos trens com mais de 200 vagões levando minério das reservas indígenas para o porto de Itajaí, no Maranhão. E lá são embarcados em navios que têm o tamanho de 2 campos de futebol de comprimento. E eles estão levando minério, dizem de ferro também, mas pode ter, inclusive, ouro e outros metais preciosos. Impressionante o que se faz. Bom, é por essa razão, nesse alerta, que eu estou discutindo essa em si. Eu tenho 4 orientandas de mestrado na Unifesp e eu digo sempre que o trabalho delas deve ter sentido dentro da ENSIF. Então, eu vou voltar depois, no final, com um pós-fácil. Aí tem uma charge do Agar por rindo-se cura os costumes. E a charge é muito bonitinha, eu leio, acho que quase cada dia o Agar, e o Agar diz o seguinte: a Helga, que é a mulher do Agar, dizendo isso para Rony, sua filha. Rony sempre se orgulhe de ser mulher. As mulheres são superiores em tudo, mas, é claro, eles não podem saber. Pode passar. Bom, nesse meu segmento, eu vou tentar responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: a ciência é masculina? A segunda pergunta: quais são os indicadores, se eu já vou antecipar a resposta à primeira pergunta? A resposta que eu dou à primeira pergunta, que eu escrevi, inclusive, em um livro, e na capa do livro botei a resposta sim, então a primeira pergunta está respondida, é sim. Aí, a segunda parte, eu vou querer tratar quais são os indicadores a este sim tão radical, tão dogmático, tão sem possibilidade de dizer talvez é assim. E então, com isso, eu vou fazer uma terceira pergunta. Por que eu posso dizer de uma maneira tão radical que é masculina? Sim. Então, eu vou tentar, na terceira pergunta, responder isso. Então, primeiro, já sabem a resposta. A segunda, então, eu tenho que justificar, porque senão vocês podiam dizer é um achismo, ele não trouxe prova nenhuma. A professora Ana Clédina já trouxe algumas respostas a esse meu sim, e então a terceira dizer o porquê. Pode passar. Em
primeiro lugar, é uma coisa muito, muito importante, que poderíamos fazer uma lateral essa fala de hoje de noite. A ciência masculina, não só a ciência, mas quase toda a produção intelectual é predominantemente masculina. Olhem as artes, a filosofia, a literatura, líderes políticos, líderes religiosos, predominantemente são mulheres. Se eu pedisse para vocês citarem filósofas femininas, grandes escritoras, é mais fácil sempre citar, achar homens. Se vocês olharem a Academia Brasileira de Letras, predominante mulheres, homens, são 40 os membros, atualmente eles estão ali 35 homens e 5 mulheres. A Academia Brasileira de Ciência parece um clube de bolinhas, só tem mulheres. Perdão, olha o que eu queria, só tem quase homens. Eu acho que esse ato falho justifica o meu desejo. Se vocês olharem esportes, vamos dar só um exemplo. Se eu falar futebol, campeonato mundial de futebol, é óbvio que é campeonato mundial masculino. Se eu quisesse feminino, existe, então, campeonato feminino de futebol, mas é predominantemente. Porém, e aqui tem uma coisa significativa, quais são as mulheres similares aos sanguinolentos Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Milosevic, Idi Amin, Pinochet, Bush, Saddam, Mubarak, Gaddafi e outros que vocês poderiam acrescentar, que eu não vou acrescentar para não incorrer na ira de alguns, mas vejo que nós não temos nenhuma mulher para botar nessa lista. Às vezes alguém me diz Margaret Thatcher. Eu digo, olha, Margaret Thatcher foi fichinha, nem se compara a nenhum desses aí. Então, vejam que não é só a ciência que é masculina, eu diria para o bem e para o mal. Pode passar, Jamerson. Então, eu disse que eu responderia quais são os indicadores, e eu vou escolher 2 indicadores que eu anuncio agora. O primeiro indicador é uma resposta à seguinte pergunta: quais os nomes mais significativos em todos os tempos e em todas as geografias da história da humanidade? Eu vou relatar, então, para vocês uma pesquisa onde se respondeu apenas essa pergunta: quais são os nomes mais importantes, mais significativos de todos os tempos, em todas as geografias na história da humanidade? E o segundo indicador que eu vou trazer é a contabilização dos prêmios Nobel em mais de um século. Depois de eu trazer esses 2 indicadores, eu vou tentar dizer por que a ciência é masculina. E aí eu vou analisar 3 DNAs, o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão. E aí devemos concluir, se eu estiver acertado, que não somos assim por acaso. Então, vamos ver o primeiro indicador da pergunta, quais são os nomes. Pode passar. Um estadunidense de nome Michael Hart escreveu um livro, The 100. Quais são as 100 pessoas que mais influenciaram a humanidade em todos os tempos? Isso, vocês vão achar que é discutível, e é discutível mesmo, mas ele teve alguns cuidados de colher a opinião no Oriente e no Ocidente de um número igual de pessoas aqui, uma amostra muito bem feita. Isso foi publicado num livro, The 100, a primeira edição é de 1996, já teve várias edições, e essas edições coincidem mais ou menos com essa primeira, por isso eu não me preocupo em fazer a atualização para mostrar a primeira em 1996.
Eu, quando falo essas coisas em sala de aula, com mais tempo, que não é o caso aqui hoje de noite, eu peço para as pessoas, inicialmente, fazer a sua lista. Quais são os 5 nomes que cada um de nós que está estudando ou nos ouvindo agora discutir? Se pudesse passar para nós íamos fazer uma tabela, etc., e dizer, segundo as pessoas que estiveram no dia 7 de julho de 2020, às 19 horas, assistindo elas acham que as pessoas mais importantes são. Então, vamos ver a lista. Eu quero dizer que no começo vocês vão ter dificuldade, mas vão ter surpresa na lista. Não sei se conseguem ler, eu vou depois apresentar maior, mas aí estão os 100. Só tem nome de 2 mulheres em 100. Então, 98 homens. Tem uma mulher no número 65, perdão. Tem uma mulher no número 65, Isabela Católica, e tem uma mulher no 94, Elizabeth I. Aliás, uma curiosidade aqui, esse texto em literatura em espanhol, os espanhóis eles traduzem o nome, por exemplo, Karl Marx. Para nós seria quase que Carlos Marx. Então, aí, as 2 mulheres, a Elizabeth I e a Isabel I, são, em espanhol, é a mesma coisa. Elizabeth é Isabel em espanhol. Mas são 2. Isabela Católica foi rainha da Espanha, rainha da Espanha, era casada com Fernando, então vocês voltam e meia ouvem falar nos reis católicos Fernando e Isabel. Os reis católicos foram aqueles que patrocinaram a viagem de Colombo na descoberta da América. Isabel terminou casando com Fernando. Fernando era para casar com uma princesa portuguesa, mas terminou casando com a Isabel Católica, que falsificou a sua certidão de nascimento para poder casar com Fernando. Ela morreu em 1504, Isabel a Católica. Elizabeth I tem um título muito original. Mesmo que tivesse muitos amantes, ela era conhecida como a Rainha Virgem. Tem um estado nos Estados Unidos que foi dado o nome de Virgínia em homenagem a ela. Eu queria olhar rapidamente um pouquinho mais essa lista, eu só destaquei as 2 mulheres. Eu queria dizer que a gente brincar com essa lista, brincar no sentido carinhoso com essa lista, tem uma grande viajada na história da ciência, da religião, das artes, da filosofia. Vamos dar uns exemplos olhando de 20 em 20. Pode passar o seguinte. Aqui vocês têm os 20 primeiros. Acredito que na lista, provavelmente ninguém de vocês botaria Maomé em primeiro lugar. Mas nós não podemos escolher que o islamismo hoje, os islâmicos são mais numerosos que os católicos, não que os cristãos, mas que os católicos. Bom, o segundo Newton também nos surpreende, mas realmente é milícia. Terceiro, Jesus Cristo. Quarto, Buda. Quinto, Confúcio. São Paulo, Sailum, Gutenberg, Colombo, Einstein, Pasteur, Galileu, Aristóteles, Euclides, Moisés, Darwin, Shan Hangti, César Augusto, Copérnico e Lavoisier. Bom, 2 nomes só vocês talvez não conheçam, o Tsai Lung e o Shi Hangti. O Tsai Lung inventou o papel muito antes da era cristã, então ele é importante, um chinês que inventou o papel. O Shi Hangti foi quem construiu a muralha da China, e também ele, em Xi'an, construiu o lugar onde ele foi sepultado depois, e teve uma vez no Brasil uma exposição trazida os guerreiros de Xi'an, do
lugar onde está o Shanti. Ele também fez queimar todos os livros antes dele, porque ele queria que o conhecimento começasse com ele. Bom, só isso já. Mas é o 17º nessa lista, em termos de citação. Bom, os químicos estão contentes que está o Lavoisier, os físicos estão contentes que está o Galileu, e está, quem mais dos físicos? Einstein. Os biólogos estão contentíssimos com a presença de Darwin, eu acho, e o Pasteur também, importante. Agora, chamo atenção aos nomes que eu escrevi em verde. Lá eles estão iguais. Todos, Maomé, Jesus Cristo, Buda, Confúcio, São Paulo e Moisés são todos ligados à religião ou a filosofias de vida, etc. Então, isso é muito significativo. O dos apóstolos, o único que aparece é o apóstolo Paulo, os outros não aparecem. Paulo é muito importante pela sua discussão. Se não fosse Paulo, talvez o cristianismo não passasse de uma pequena seita. Então, Paulo foi importante. Como eu disse, eu poderia ficar sorvendo isso aqui muito tempo. Aliás, está o Copérnico, que eu não fiz a referência quando... o Euclides, os matemáticos também. Então, veja, a ciência está muito presente. Vamos ver mais 20. Bom, aqui tem também alguns nomes. Bom, o religioso Lutero é o do verde também, aqui o Lutero. A meu juízo, é uma das figuras mais importantes. Quando se pergunta quando é que começou a Idade Média, terminou a Idade Média, começou os tempos modernos, provavelmente ninguém lembra Lutero, mas eu acho que Lutero é o grande responsável. Bom, aí tem outros nomes, tem nomes odiosos também, vocês têm ali o 39, o Hitler. Bom, eu podia conversar sobre cada um com vocês, mas não temos tempo para tanto, mas olhem, esses nomes são importantes. Olha o James Watt, o Faraday, são nomes importantes que nós... Marconi, inventor do rádio, também está ali. O Leeuwenhoek talvez descobriu os seres unicelulares. Ele tinha um microscópio, 256 microscópios em sua casa. Bom, William Morton, circulação, alguém está lembrando? Nós questionaríamos o número 28, em vez de irmãos Wright, provavelmente nós queríamos que tivesse Santos Dumont em vez do irmão Wright. São dois americanos, estadunidenses, que planaram de um... Não como o Santos Dumont, que deu uma volta em redor da Torre de Eiffel, eles simplesmente se atiraram com planadores e consideraram isso um voo. Bom, vamos adiante, mais 20. Bom, eu assinalei os 3 nomes religiosos, e dos 3 nomes religiosos, Santo Agostinho talvez é o mais importante. Bom, aí tem o 42, vocês estão vendo como inventor do telefone. 43, a penicilina. Olha o Beethoven, olha o Miguel Ângelo da arte. Mendel, muito importante. E outros nomes do Oriente. Daguerre, inventor da fotografia, o 47. Pode passar, eu estou preocupado com o tempo. Bom, aí está a Isabela Católica, de quem eu já falei, tem aí Rousseau, tem o Euler da mineralogia, quem estudou isso. Tem um nome muito importante pelo desenho, eu vejo que eu tenho que chamar a atenção, que é, onde é que está? O 69, Sigmund Freud. Esse é um número importante. Voltaire, Kepler, etc. Um Malthus, que escreveu a respeito da necessidade de controlar os nascimentos. Ele, em 1798, ele publica um livro a respeito da necessidade de controlar os nascimentos.
os nascimentos. Bom, Röntgen, o Röntgen é uma pessoa importante que está ali. Bom, vamos adiante. Mais 20. Bom, está ali Elizabeth I, que já foi, e terminou a lista com nomes até já alguns da nossa época. Tem aqui Gorbachev, já essa é mais velha. Bom, então, esse é o primeiro indicador que eu queria trazer para vocês, que, então, a ciência, não apenas a ciência, as artes, as religiões são predominantemente masculinas, 98-2. Vamos ao meu segundo indicador. Antes de fazer o segundo, eu queria falar sobre Hipácia. Se vocês pegarem um livro de história da ciência até o século XIX, o único nome de mulher presente nesse livro é o de Hipácia. Ela foi muito importante, pena que eu não posso mostrar para vocês. Eu aqui no meu gabinete tenho dois vitrais, um com a Hipácia e outro com o Giordano Bruno, que são os meus gurus. Mas a Hipácia viveu uma filósofa neoplatônica, filha de um matemático, Theon, e viveu em Alexandria, de 370 a mais ou menos 415. Ela vinha a Alexandria, gente de toda parte do mundo, quer dizer, toda parte do mundo, exagero, da Grécia, da Itália, vinham para escutá-la, e ela era uma filósofa que estava na biblioteca de Alexandria, lá, cercado de vários discípulos que estudavam com ela, etc, etc. Bom, no século IV, o norte da África é tomado pelo Império Romano, e o cristianismo era, então, a religião hegemônica, já a partir de 418, e, então, ela não adere ao cristianismo, e o argumento dela para não aderir ao cristianismo é super válido. Ela disse: eu quero continuar a poder oferecer sacrifício aos deuses dos meus pais. Quer dizer, ela fez valer a tradição. E, com isso, o Cirilo, que era o patriarca de Alexandria, arma uma cilada e ela é levada a uma igreja desnudada, arrastada por cavalos na rua, levada à morte. Pode passar. Tem um filme sobre Hipácia que se chama Ágora. Ágora é aquela praça que tem no lugar onde se discute, toca-se música. Ágora é uma praça. E o filme se chama Ágora. Pode passar o seguinte. Esse mesmo filme tem uma outra versão que se chama Alexandria. É o mesmo filme, Ágora e Alexandria. O diretor é o Alessandro Amenábar, que é aquele que Mar Aberto, e Passe a Rachel Weisz, e assim, vale a pena ver esse filme. Eu recomendo. Pode passar o seguinte. Bom, agora vamos olhar o outro indicador que eu falei, os prêmios Nobel. Os prêmios Nobel são distribuídos desde 1901 até agora. Só teve, na época da guerra, teve alguns anos que teve pequenas interrupções. Os prêmios Nobel são distribuídos da área da ciência há 3 significativos: o Prêmio Nobel de Física, o de Química e o de Medicina ou Fisiologia. E depois, além disso, ainda... Não, falta ainda só um pouquinho. Além disso, ainda tem o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel de Literatura. Esses 7 são patrocinados pela Fundação Nobel, com dinheiro que o Alfred Nobel deixou no seu testamento. Aí também daria uma bela contada da história do Alfred Nobel.
E tem um oitavo prêmio mais recente, que é do banco, quem patrocina é o Banco Central da Suécia, que é o Prêmio Nobel de Economia. Então, cada ano, em outubro, a gente vê o anúncio desses 8 prêmios Nobel. Vamos olhar de física. De física já houve 213 laureados desde 1901. O prêmio Nobel pode ser ganho por uma pessoa, por 2 pessoas ou por 3 pessoas. Uma pessoa, ele leva uma belíssima fortuna sozinho. 2 é metade, metade. Se for 3, tem 2 situações. Ou um ganha metade e os outros 2 ganham 1/4, ou cada um ganha 1/3. Física, então, já houve 213 premiados. Desses 213, apenas 3 foram para mulheres. 1903, uma mulher ganhou, 1963, uma mulher ganhou, e 2018, uma mulher ganhou. Quase de 60 em 60 anos, se vocês fizerem a conta. E aí, então, todas essas 3 mulheres que ganharam, as 3 ganharam junto com homens. Nenhuma mulher ganhou o Prêmio Nobel de Física sozinha. Sempre ganharam com homens. Agora vamos ver em química. Pode passar. Não. De física, no ano passado, ainda foram 3 homens também. Eu trouxe os do ano passado, que foi o mais recente. Então, foram 3 homens. Pode passar agora de química. De química, já houve 184 laureados. Não preciso explicar para vocês por que química tem menos que física, porque vocês já viram que pode ser ganho. Destes 184, 5 foram dados a mulheres, sendo que desses prêmios dados a mulheres, uma ganhou sozinha em 1964 e outra ganhou sozinha em 1911. O resto, as outras ganharam junto com homens. Aqui tem uma particularidade muito importante que eu não vou falar para não fazer um spoiler em cima de uma interrogação que a Alessandra vai trazer para vocês daqui a pouco, quando ela vai mostrar uma coisa muito singular que tem nessa situação do Prêmio Nobel de Física e no Prêmio Nobel de Química. São aqueles que eu botei um asterisco ali que vai estar na onda. Guardem quem é que ela vai falar em 1903, 1911 e 1935. Cenas dos próximos capítulos agora. Vamos ver agora, ainda de química no ano passado, olhem como foi a situação. Pode passar. 3 homens também, quer dizer, a ciência masculina, mas está melhorando agora. Parece que, pelo que eu mostrei para vocês, ainda não está melhorando. Vamos agora ver os de medicina e fisiologia. A Fundação Nobel, ela ora fala em medicina, ora em fisiologia, porque os assuntos são parecidos. Bom, aqui o número é mais significativo, 12 mulheres já ganharam. De 219 mulheres, 219 laureados, 12 são mulheres. Mulheres ganharam em 1947, a primeira vez, quer dizer, já tinha 30 anos de... 46 anos de Nobel, a primeira mulher ganha. Depois, em 1977, 1983, uma mulher ganha sozinha. Depois ganha sozinha nenhuma mais em medicina. Em 2009, há um caso sui generis, 3 ganham, um homem e 2 mulheres. Foi a primeira vez que 2 mulheres ganharam junto, em única, prêmio Nobel. Então, se vocês contarem de 1901 a 2019 os 3 prêmios, ou seja, somem aquele 207, 181, 219,
nós teremos 607 laureados, dos quais 20 mulheres. E dessas 20 mulheres, apenas 4 ganharam sozinhas. Então, menos de 3%. A ciência masculina é, sim, senhora. Pode passar. Aqui estão os 3 que ganharam de medicina e fisiologia no ano passado. 3 homens também. Pode passar. Só para comparar, na literatura já houve 15 premiados, 107 laureados, 15 mulheres ganharam. Tá, pode passar. Prêmio Nobel da Paz é o único prêmio que pode ser ganho por organizações e também por pessoas. Dentre as 99 pessoas e 33 organizações, 15 mulheres ganharam da paz. Pode passar. Literatura, 14 mulheres entre 113 laureados. No ano passado foi 2 de literatura, porque no ano anterior nenhum ganhou. Bom, pode. Economia. Aqui é uma coisa interessante. O Prêmio Nobel de Economia começou distribuído em 1969, porque aquele do Banco do Sul, e 67 pessoas ganharam. E apenas uma mulher, a Elinor Strom, ganhou junto com um homem. Pode passar. Aqui, de novo, a situação. Aqui, uma mulher ganhou de economia no ano passado. Então, 2 homens e uma mulher. Pode passar. A medalha Fields de Matemática, aguardem que a Alessandra vai contar-lhes coisas significativas a respeito da medalha que é oficialmente conhecida como... É considerado um Nobel para matemática, não é? Tem outro nome. Pode passar. Pode passar também. Existe esse livro, Educadoras Matemáticas, que tem alguma coisa sobre os assuntos que nós estamos falando. Dá destaque aí, passe aí. Pode passar. Tá, aqui é o assunto que a Alessandra vai mostrar, da Maria Curie. Pode passar. Também o seguinte. Um detalhe. Tem 3 pessoas que já receberam em todas as áreas, em todos os tempos, uma bipremiação. Madame Curie ganhou o Nobel de Química sozinha em 2011, em 1911, e ganhou junto com o marido e com o Becquerel em 1903. Além disso, ganharam outros premiados. Linus Pauling, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1954, teoria dos octetos, gases nobres não formam compostos, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1961. E tem um físico, Jan Bardeen, que ganhou 2 vezes 1/3. Ele ganhou 1/3 em 1956 e ganhou 1/3 em 1972 pelos seus estudos de condutividade. Pode passar. Agora, terceira e última parte. Por que a ciência é ou foi? Eu acho que é, não, ainda não dá para dizer foi, masculina. Nós vamos olhar a nossa tríplice ancestralidade. O DNA grego, e aí nós podíamos estudar o mito de Pandora e a ciência de Aristóteles. Dos gregos nós lembramos o saber. O DNA judaico, e do judaísmo nós colocamos a coisa mais importante, a lei, e dentro a cosmogonia e o pecado de Eva. E, por fim, o DNA cristão,
E aí basta lermos Santo Agostinho também, mas o apóstolo Paulo, em todas essas situações, seja na cosmogonia, seja na ciência e nas letras, é predominantemente masculino. Eu, por mais que gostaria de discutir cada uma dessas partes com vocês, não vou fazê-lo, e vamos passar adiante. Aí, bom, e aí não fomos por acaso. Eu discuto e dou detalhes no livro Mito de Pandora, que é da mitologia grega, machista e, portanto, dentro da tese que estamos defendendo. Pode passar? Ancestralidade grega, falo em Aristóteles, pode passar. Ancestralidade judaica. Um Deus masculino criador cria um casal, Adão e Eva, ou Adão e Lilith, tem duas leituras que eu não entro agora, mas a mulher é que perde o paraíso. Seja ela Lilith ou seja Eva, ela perde o paraíso. Pode passar? Aí eu trouxe alguns quadros, pode passar direto, a perda do paraíso, todos. Aí a ancestralidade judaica também, pode passar, também ainda em ancestralidade judaica, ancestralidade cristã. Aqui, volta um, por favor. Também no reino dos caciques se vê a predominância, o mando do homem, não? Entre os islâmicos, idem. Pode passar. Bom, aqui tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, vale a pena olhar, é esse símbolo que tem tanta gente que usa, e a maioria eu acho que não sabe o que quer dizer, o yin e o yang. O yin é a parte preta, correspondendo ao lado não iluminado da montanha, à passividade, ao ímpar, à lua, ao frio, à noite, à fêmea, ao feminino, ao mal. Enquanto que o yang é a parte branca e corresponde ao lado iluminado da montanha, à atividade, ao par, ao sol, ao calor, ao dia, ao macho, ao masculino, ao bem. Quer dizer, então, vejam quanto isso aí é discriminatório. Pode passar? Tá, eu tenho outras comento, mas vamos adiante. Essa pergunta, por que hoje ainda há desigualdade? Aqui vale a pena ver pelo menos duas explicações, uma sócio-histórica e outra biológica. Na sócio-histórica, pode passar? Não é no espaço de 2 ou 3 gerações que nós vamos conseguir superar esses preconceitos. E olhem quanto ainda hoje nós enxergamos preconceitos, por exemplo, sobre a opção sexual das pessoas, sobre a sua orientação. Quer dizer, isso é uma coisa que custa mudar. E a outra é a parte biológica, que a Alessandra também vai mostrar um pouco quanto o parto, a lactação e a gestação concorrem na
produção acadêmica das mulheres. Pode passar. Tá, aqui eu cito os livros que eu trato dessas coisas, pode passar, eu não vou entrar em... Aqui tem o endereço. Eu tenho uma página, www.professorchassot.com.br, tenho um blog todas as sextas-feiras e tenho um canal no YouTube, no Facebook, etc, etc. Pode passar? Eu faço a última pergunta e, como encerramento, eu apenas pergunto, dentro de uma análise crítica que nos leva a valorizar as diferenças de homem e mulher, ciência masculina, ciência feminina, como cada uma e cada um de nós vai ser protagonista, pode passar? Enquanto mulheres e homens envolvidos nessa tentativa de disseminarmos sempre mais uma alfabetização numa linguagem que está escrita ciência, nesses tempos marcados por desesperanças, quando no nosso horizonte deveria estar propósito de colaborarmos para a construção de um mundo mais justo e um mundo melhor. É isso aí. Eu peço desculpa, eu acho que eu passei uns minutos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Chassot, pela sua fala. Sempre a ideia, né, do machismo, né, quando a gente percebe pela a sua fala, a gente volta a uma história que é infinita, né, onde as mulheres tiveram pouca inserção, né, nesse mundo social. Nós temos aqui no YouTube, no chat, várias pessoas fazendo os comentários, temos muitas pessoas de fora de Marabá, temos pessoas de Sergipe, os colegas que estão participando de Belém, de São Paulo, de Florianópolis, temos pessoas de várias partes do Brasil, e a gente fica muito feliz com a participação de todos aqui, né? E agora eu queria chamar também, para complementar, falar um pouco também, né, dessa história das mulheres na ciência. O professor Chassot traz essa retrospectiva desde Adão e Eva, né, na questão bíblica. E agora a gente chama uma mulher na ciência, a professora Alessandra Rezende Ramos. Ela possui mestrado e doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Pará e também fez o bacharelado em ciências biológicas nessa mesma universidade. Também realizou seu pós-doutoramento recentemente na Embrapa, da Amazônia Oriental, onde é pesquisadora. E a professora Alessandra, ela integra o quadro permanente de professores do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da Unifespa e também o Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas também dessa mesma universidade, né? Então, de 2009 a 2011, a professora Alessandra coordenou a pesquisa Isolamento e Caracterização de Genes em espécies brasileiras do gênero Theobroma. Ei, professora Alessandra, depois me corrige a minha pronúncia. E de 2014 a 2015, coordenou um projeto de extensão, atividade experimental de biologia, para auxiliar a capacitação de professores em escolas do município de Marabá. Também a professora já orientou mais de 20 trabalhos de iniciação científica, além de dissertação de mestrado, tese de doutorado e regime de coorientação. Dentre essas várias atividades que a professora realiza, nós queríamos também destacar a sua atuação no Clube de Ciências no município de Marabá. E aí, para contar um pouco dessas histórias e a sua trajetória,
como uma mulher na ciência. Fique à vontade. É prazer, muito, a gente já foi parceiro dividindo disciplina, né? E obrigada pela apresentação. Boa noite aos nossos espectadores que estão aí firme com a gente. Obrigada por estar assistindo, estar prestigiando. Sempre maravilhoso ouvir o professor Chassot falar, né? Sempre um grande aprendizado que a gente tem com ele. E quando ele fez a proposta para mim, que a gente fizesse essa conversa, eu pensei assim, nossa, falar de mulheres na ciência não é uma coisa tão trivial, né? Porque, principalmente, você acaba tendo que selecionar algumas, não dá para falar de todas. E aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu pensei na minha trajetória e nas mulheres que passaram pela minha vida de alguma maneira, né? Ou fisicamente, ou com uma história. Então, a minha apresentação ela vai ser baseada em algumas mulheres de importância internacional, e depois eu vou trazer algumas mulheres do Brasil, né? E trazer algumas da nossa, algum quadro sobre como é que está essa atuação das mulheres aqui na nossa região. Eu não estou vendo os meus slides. Pronto, obrigada, Gêmeos. Então, pode passar? Vocês estão vendo o slide número 2? Sim. Ah, tá, é porque eu não estou vendo. Estão vendo? Porque para mim não aparece ainda um 1. Pronto, agora. Como o professor Chassot havia falado, eu vou falar um pouco, lógico, não tinha como não falar da Marie Curie, né? Ela foi uma mulher que foi a única mulher que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Ela ganhou em 1903 com seu marido e depois em 1911 sozinha, em 2 categorias diferentes, física e química, né? E, além disso, a filha dela também ganhou um prêmio Nobel, a Irene, né? E essa família é uma família, assim, marcada pelo sucesso, eu poderia dizer, porque a neta da Marie Curie também é física nuclear, trabalha nessa área que do legado, é o legado, né, que a avó deixou, e o irmão dela é bioquímico. Então, é uma família envolvida totalmente com a ciência. Vale ressaltar que tanto a Marie Curie como a Irene Curie, elas morreram em função da radioatividade. Naquela época não se tinha tantos cuidados de biossegurança como se tem hoje, né? Próximo, por favor. Para mim está dando um delay aqui. Mas já está aparecendo o outro slide? Sim. E eu, além dessas mulheres, eu trago outras mulheres também que merecem destaque, que é a Rosalind Franklin e a Barbara McClinton, tá? A Rosalind Franklin, ela foi extremamente injustiçada, porque foi o primeiro caso de roubo científico na ciência. Ela estava trabalhando com a estrutura, muita gente estava trabalhando com a estrutura, tentando desvendar a estrutura do DNA. Ela tinha essa imagem, que é a famosa imagem 51, ela trabalhava com Wilkins, e essa pessoa que trabalhava com ela roubou a imagem e passou para o Watson Crick, né? E eles, então, de posse de outros dados que eles já tinham, e mais essa imagem, então, eles demonstraram, né, como seria a estrutura do DNA, e mais tarde eles ganharam o prêmio Nobel. Ela morreu antes, ela morreu de câncer,
e nunca soube, nunca foi reconhecida. Quando eu estudei biologia, ainda não tinha esse reconhecimento da importância dela e desse caso de roubo clássico de roubo científico. Eu acho que é o mais falado na história, é o da Rosalind Franklin. Eu achei bem interessante, eu não sabia, que a Nicole Kidman, em 2015, ela fez uma peça falando sobre a Rosalind Franklin, né? E eu também esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora, que em 2020, vai sair um filme sobre a vida da Marie Curie, né? Marie Curie. Além da Rosalind Franklin, eu também quero mostrar a história um pouco da Clinton. Ela ganhou o prêmio Nobel, ela era uma mulher diferente dos padrões de mulheres da época, né? Então, em 1900, ela estudava, ela trabalhava com milho e também com cariótipo, com cromossomos. Então, em 1951, ela demonstrou que dentro dos cromossomos você tinha genes que pulavam, eles se movimentavam dentro do núcleo. Isso foi uma revolução, só que ninguém acreditou nela, no que ela estava falando. 20 anos depois, outros grupos encontraram os mesmos resultados que ela, e então ela, só em 1983 que foi reconhecido o trabalho dela, né? E ela foi muito importante na descoberta disso. Eu tomei conhecimento do trabalho dela na época do meu mestrado, porque até então eu não conhecia o trabalho da Barbara McClinton, né? Apesar de ela estar presente nos livros, né, de genética. Próximo. Já dá para ver o próximo? Porque para mim tá com um delay, eu não consigo ver o próximo slide. E aí eu entro em outra mulher fantástica, que é que eu acho que esse slide é o que eu não estou conseguindo ver porque não passou ainda para mim, mas eu imagino que esse slide seja da Miriam, né? Isso, é da medalha Field. Ela foi a primeira mulher ganhadora da medalha Field, que é o prêmio máximo de matemática, né? Então, ela é uma iraniana e ela foi a primeira mulher que conseguiu ganhar esse prêmio, né? E ela morreu muito jovem, ela morreu com 44 anos. Então, eu fico imaginando o que ela poderia ainda alcançar, né? Porque se ela chegou nesse prêmio que é tão concorrido e tão masculino, né? O que ela poderia ainda alcançar se ela não tivesse morrido? Próximo, por favor. Pronto. E vamos vir para a atualidade, eu queria muito pontuar isso. As chefes de Estado, né? Junto com a Angela Merkel, junto com a Jacinda, a gente tem ainda a chefe de Estado da Finlândia, Taiwan e da Islândia. Elas foram referências pela maneira como lidaram com a pandemia, né? Foram os menores índices de mortalidade, foram de chefes de Estado, sendo mulheres, né? Próximo, por favor. E aí, eu não estou vendo, mas eu acredito que seja o slide que a gente chega no Brasil, né? Correto. Esse slide eu achei, vocês vão dizer assim, mas como assim? A Leopoldina, Maria Leopoldina, a gente pode dizer que foi a primeira mulher na ciência no Brasil, porque quando ela se casa com Dom Pedro I, ela traz junto com ela, né, naturalistas. Então, esses naturalistas, eles vão fazer coletas. Claro, muita coisa foi mandada para a Áustria, mas muita coisa ficou no Brasil, né? Então, Maria Leopoldina, o nome dela não tinha Maria, ela, quando se casou com Dom Pedro, como as irmãs de Dom Pedro tinham todos Maria, ela colocou Maria para fazer um agrado, digamos assim, né? Uma homenagem à família do Dom Pedro. E, então, ela que inicia toda a coleção do Dom Pedro II, né, a coleção do imperador, iniciou com ela. Então, as rochas, a coleção de herbários, tudo foi ela que deixou, e ele, então, continuou.
né? Essa foto que está ao lado é muito curiosa, eu coloquei ela de propósito. Por quê? Porque em uma das comemorações de um dos períodos, de alguns anos do Império, pediram para que a Mariana Leopoldina fosse retratada. E deram essa missão para um homem e para uma mulher. O homem retratou a Maria Leopoldina com seus filhos, né? Aquela visão bem matriarcal. Enquanto que a mulher retratou a Maria Leopoldina com a Georgina de Albuquerque, retratou a Maria Leopoldina como uma protagonista na história, né? Então ela está aí junto com o conselho, cercada de homens, e aí esse olhar de protagonismo foi retratado por uma outra mulher, né? Porque o homem retratou a Maria Leopoldina de outra maneira. Próximo, por favor. E aqui essa mulher que eu posso dizer que ela assim é um ícone, né? A Emilie Stanislager, ela veio para o Brasil, para a Amazônia, nos anos 1900, né? Ela foi a primeira mulher a dirigir uma instituição científica na América do Sul, que foi o Museu Paraense Emílio Guild, né? E ela fez isso entre os anos 1914 e 1917, logo após a morte do antigo diretor, né? Num período em que estava prestes a iniciar a Primeira Guerra Mundial, e ela era alemã. Então, eu imagino as dificuldades que ela deve ter passado em função disso, né? Próximo, por favor. E é claro que eu não poderia jamais deixar fora dessa lista a Berta Lutz, né? Que foi a nossa mulher sufragista. Ela foi uma mulher extremamente engajada nas questões feministas, né? Ela foi também uma pesquisadora, uma cientista. Ela é filha do Adolf Lutz, né? E ela foi a segunda mulher, eu acho, que passou no concurso público. E além de estar sempre envolvida nessas questões, primeiro o voto feminino foi ela conseguiu, né? Ela veio da França e trouxe com ela todo esse movimento sufragista para o Brasil. Ali na foto à esquerda, ela está numa conferência em São Francisco. Ela também tinha importância não só nacional, ela é reconhecida internacionalmente também. E a equipe do Maurício de Souza tem as Meninas da Rua. Eles fazem essa homenagem. E, então, vários cientistas, né, têm essa homenagem do Maurício de Souza e fizeram da Berta Lutz. Próximo, por favor. Essa foto é maravilhosa, eu acho, porque mostra a Berta Lutz se cerimoniando, eu acredito que seja no Museu Nacional, né, a Marie Curie e a sua filha. Então, a Marie Curie, ela está sentada de chapéu e a filha dela, a Irene, está atrás também de chapéu. Então, uma foto, assim, memorável, né, porque eu não tinha noção de que elas tiveram esse contato, né, esse contato mesmo físico. Próximo. E aí a gente já... como eu falei para vocês, eu busquei as mulheres que, de certa maneira, elas faziam parte da minha vida enquanto profissional, enquanto cientista, enquanto aluna de biologia, né? Então, eu trouxe duas mulheres que... A Graziela Maciel Barroso, né, a primeira dama da botânica brasileira. A história dessa mulher é incrível. Ela, com 30 anos, ela vai ser estagiária, tá? Numa instituição de pesquisa. Com 47 anos, ela vai ser aluna de biologia, tá? Mas ela tem tanta experiência, ela gosta tanto do que ela faz, que ela, mesmo sem o título de doutorado, ela orientava e tinha várias teses de doutorado que ela orientava. Então, ela é a pessoa, quando você fala em sistemática de angiospermas, ela é o nome referência no Brasil, é a Graziela,
né? A doutora Graziella. E eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Então, assim, eu fico muito emocionada com isso. E do outro lado é a Margaret Mee, uma ilustradora botânica que fez mais de 400 pranchas. Ela veio para o Brasil na década de 50 e ficou aqui, se estabeleceu aqui. Ela fazia excursões para a floresta, tanto floresta atlântica, mas principalmente para a floresta amazônica, e as aquarelas dela são extremamente conhecidas, né, para quem trabalha com isso, com descrição botânica principalmente. Ela morreu em 88 no acidente de carro, mas ela era uma ativista, né, em relação à conservação da biodiversidade, dos ecossistemas, e ela dedicou a vida dela a isso. E quando ela morreu, criaram a Fundação Margaret Mee, que essa Fundação Margaret Mee, ela privilegia alunos brasileiros que queiram estudar botânica ou ilustração botânica na Inglaterra. Próximo. E essa outra mulher, ela também tem uma história de vida fantástica, né? Ela é alemã, né? O pai dela foi preso porque ajudava judeus durante a guerra. E a mãe morreu no campo de concentração, ela foi separada do pai, o pai só conseguiu encontrar ela depois, né? E ela vem para o Brasil, o pai vem para o Brasil em 1946 e ela só vem depois, em 1956, né? É a Johanna Dobreiner. E ela trabalhou na Embrapa, quando ainda não era Embrapa, né? E os estudos dela, ela trabalhou com bactérias de solo, e essas bactérias de solo, eram simbióticas, ou seja, elas ajudavam as gramíneas a crescer sem precisar de adubo. Então, se hoje em dia o Brasil é uma grande potência em relação à cultura da soja, graças a ela, porque ela descobriu que não precisava usar os insumos, os adubos, e isso diminuía muito em custos, porque você não precisava comprar esses adubos. Ela foi, inclusive, o nome dela foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? Ela faleceu nos anos 2000, e tem um currículo, trabalhou no Proálcool, enfim. Próximo, por favor. Essa mulher, eu estava falando antes com o professor de Almeida Tavares, ela é a economista mais referenciada que existe, essa mulher, né? E aí vocês podem perguntar, mas economista? Eu lembro dessa mulher falando do plano cruzado, chorando no TV. Eu acho que os mais antigos, não vou denunciar a minha idade, mas os mais antigos talvez lembrem disso, né? Ela foi professora de vários economistas de renome importante, e ela é portuguesa, quer dizer, ela era portuguesa. Ela veio para o Brasil e se naturalizou brasileira, vive até hoje, né? Então, é uma mulher muito preocupada com as causas sociais do Brasil, né? Maria da Conceição de Almeida Tavares. Próximo, por favor. Bom, até então eu falei de algumas mulheres que elas não aparecem. Aí agora eu vou falar de algumas mulheres que aparecem na mídia, né? A Yana Zatz, ela sempre está na mídia, sempre está dando entrevista, etc., uma geneticista. A Suzana Herculano, talvez vocês lembrem, os mais antigos talvez, lembrem dela, porque ela tinha um programa no Fantástico, que ela falava sobre neurociência. Então, era muito bacana, porque ela era muito didática, né? Então, acho que uma das primeiras pesquisadoras com essa preocupação de divulgação científica de forma mais acessível é a Suzana Herculano. Ela, infelizmente, ela não mora mais no Brasil, ela não aguentou, né, não ter dinheiro para ciência, então ela está em Nashville, na Universidade de Nashville. E hoje em dia a que está mais em evidência é a Natália Pasternak. Ela recentemente deu uma entrevista no Roda Viva, uma entrevista muito boa. A bandeira dela é divulgação científica e contra a pseudociência, né? E ela trouxe para o Brasil o Pint of Science, que é o maior festival de divulgação científica de todos os tempos. Inclusive aqui em Marabá, esse ano ia para a 3ª edição, né? Mas em função da pandemia,
essas datas foram mudadas, teve um momento que foi feito virtualmente, mas a ideia é que ainda aconteça esse ano, vamos ver as cenas dos próximos capítulos e como é que vai ser o desenrolar disso em relação à pandemia, para ver se realmente esse evento vai acontecer. Próximo, por favor. Certo. E outra mulher que também está em destaque, ficou muito tempo em destaque, é a Esther Sabino, a no meio, que está no meio de azul. Ela foi a pesquisadora responsável por sequenciar o coronavírus em 48 horas. Isso saiu na mídia muito, né? Então, a equipe dela, que tem predominância feminina, ela foi a pesquisadora que, logo que o vírus chegou no Brasil, em março, ela conseguiu isolar e conseguiu sequenciar e começou os estudos do coronavírus. Ela e a equipe dela, obviamente, né? Ciência a gente não faz sozinho. Próximo, por favor. E aí, uma questão bem interessante que e a mulher negra na ciência? Vale ressaltar aqui que na época da Berta Lutz, quando houve todo aquele movimento sufragista pelos direitos das mulheres, de trabalhos e horas iguais, essas mulheres que conseguiram esses direitos eram mulheres brancas, né? Então, as mulheres negras continuaram na cozinha, continuaram cuidando dos filhos das mulheres brancas, continuaram fazendo as tarefas domésticas, né? Esse relato histórico, né, esse acontecimento, hoje em dia a gente ainda tem reflexos disso, muito forte. Então, eu peguei alguns dados, né? O IBGE de 2018 mostra que 10,4% das mulheres negras entre 25 e 44 anos concluem ensino superior. Muito pouco, né? O INEP, que trata, né? O INEP agora está bem em voga em função das questões do Enem. Ele mostra que menos de 3% das mulheres negras, autodeclaradas negras, que são as pretas e pardas, são doutoras e professoras de pós-graduação. E o CNPq, em 2015, fez um levantamento e viu que 7% das bolsas de produtividade são destinadas às mulheres negras. Então, do total de bolsas, apenas 7% são destinadas às mulheres negras. Mas o que me deixou mais assustada foi esse percentual, né, esse dado do INEP, que diz que menos de 3% das mulheres negras são doutoras e professoras de pós-graduação. Próximo. Corroborando bastante o que a professora Ana Clédia falou no início da fala. E nesse sentido, então, eu trouxe duas mulheres negras. Uma é a professora doutora Zélia Amador, ela foi ex-reitora da Universidade Federal do Pará. Ela é uma mulher extremamente comprometida com as questões raciais. Ela é pesquisadora, né? Ela ganhou recentemente um título na UFPA. E do outro lado tem a professora doutora Sônia Guimarães, ela é professora do ITA e foi a primeira negra doutora em física, isso em 1989. Super recente, né? Muito recente. Próximo. E aí eu trago alguns movimentos em que sentido? Alguns movimentos de tentar tentar ajudar esses números a mudarem, né? O Parenting Sciences, ele é um movimento de um grupo de mulheres mães, né? E eles se autodeclaram um grupo de mulheres mães e um pai, né? Que discute a produção científica conjuntamente com a maternidade, tá? Porque, infelizmente, inevitavelmente, a produção científica ela não é contínua junto com a maternidade. E isso não era discutido. E a ciência ela é muito cruel com as mulheres porque ela cobra a produtividade independente. Você tem que ter os seus artigos publicados, os seus tantos artigos publicados ao longo do ano. Se você não tem você não chega nessa meta, você não ganha bolsa para os seus alunos, você não ganha recurso. Então, essa é a regra, né? Você ter
tantos artigos durante um ano, tantos artigos durante 5 anos, e esse grupo ele começou a discutir isso, tá? E aí, de 3 anos para cá, começou a ter um movimento para que, em alguns editais, houvesse a atenção especial para os currículos de mulheres que tiveram licença maternidade, tá? E um exemplo que eu não coloquei, mas eu vou falar, é da Universidade Federal Fluminense. Eu vi uma matéria no jornal no passado, eu achei extremamente interessante, em que eles pontuavam, né, quando a gente vai fazer vai fazer solicitação, as universidades abrem um edital para você concorrer às bolsas de iniciação científica. Então, você tem que preencher uma tabela, e nessa tabela tem várias coisas que você faz ao longo de 5 anos para você ter uma pontuação e ganhar ou não a bolsa. Então, nesse edital, a Universidade Federal Fluminense, ela pontuou, colocou bônus para as mulheres que estavam em licença maternidade nesse período de 5 anos. Então, eu achei essa iniciativa fantástica, maravilhosa. Próximo, por favor. Outros movimentos, eu mostro aí, são as chamadas públicas, as meninas nas ciências exatas, né? Do CNPq, embaixo um edital que é Elas na Ciência, tá? Que é uma parceria da Fundação Elas, da Fundação Carlos Chagas, da ONU, e eu acho que do Unibanco, não dá para ver direito, mas do Unibanco. Além disso, tem o Prêmio L'Oréal, que já existe há 10 anos, foi o primeiro prêmio destinado exclusivamente para mulheres, tá? E uma iniciativa do CNPq que eu achei muito, muito, muito bacana, que são as pioneiras da ciência no Brasil. Assim, vale a pena que outras pessoas busquem acessar essa página e vejam esses relatos, né? Principalmente nós, como educadores, para mostrar para os nossos alunos essas mulheres, né? Torná-las mais visíveis. Então, esse Pioneiras na Ciência no Brasil já está na 7ª edição. Cada edição são mulheres diferentes, cuja sua vida é contada. Tá? Próximo, por favor. E aqui a gente vai chegar finalmente na nossa realidade amazônica. Eu tenho dados de 2 universidades. Uma é a minha universidade, a Unifesp, tá? Esses dados são super recentes, são do final do ano passado. E à direita, os dados da UFPA, inclusive esses dados da UFPA, quem me forneceu foi a professora Joyce. Ela é professora da biotecnologia, e ela, inclusive, vou fazer esse parênteses, ela na região norte existem 2 bolsistas mulheres de produtividade, uma em química e uma em física. Ela é a bolsista de produtividade de química, né? E ela fez essa pesquisa e me deu esses dados para eu apresentar. Então, vamos lá. Meio que eu fosse encontrar um cenário diferente, visto que é uma instituição que tem 7 anos, mas não. Então, eu fiz de propósito, inclusive, as barras em cor-de-rosa, né, são dos homens, e as barras em azul são das mulheres, né, porque a mulher não precisa usar rosa. Então, a gente tem aqui um único instituto onde você tem mais mulheres do que homens. Na Unifespa é o IESB, é o meu instituto. Né? Então, é um instituto onde tem os cursos de psicologia, saúde coletiva e biologia. Né? Então, nesse curso, nesse instituto, você tem a predominância de mulheres. Em todos os outros, você tem a predominância de homens. E vale destacar o IEDAR, que é o Instituto de Estudo de Desenvolvimento Agrário Regional. Tá? Olha, esses são dados relativos, né? Mas em dados brutos, você tem 7 mulheres. E o resto dos professores todos são homens, tá? Então, é bem diferente, né? Você tem essa diferença bem gritante aí. Nos outros institutos, eu já imaginava, no IGE, por exemplo, eu imaginava que fosse ter essa diferença, né? Em alguns institutos como o ILA, você tem 46,9 a 53,1 entre homens e mulheres.
No ICE, que é o Instituto de Ciências Exatas, você também tem uma diferença, você tem 31% de mulheres e 68% de homens. E aí a gente vai para a UFPA, que é uma universidade antiga, né, uma universidade, uma referência aqui na região norte. E aí, olha só o quanto mais discrepante é isso em relação a mulheres e homens na docência. O ITEC, o Instituto de Tecnologia, então já se esperava essa discrepância mesmo. O ICEM, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, também se esperava essa discrepância. O IGEL, que é o Instituto de Geologia, também se esperava essa discrepância, mas eu não esperava isso, por exemplo, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Né? O ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas, está equiparado em relação a homens e mulheres, tá? O ICS, que é o Instituto de Ciências da Saúde, você tem mais mulheres do que homens, né? Então, são os cursos de enfermagem, nutrição, fisioterapia, onde a prevalência realmente é feminina. E no ICET, que é o Instituto de Educação, que também a prevalência é feminina, né? Esses dados são do ano passado, os dois. Próximo, por favor. E aí eu achei essa matéria extremamente interessante e bem adequada para os meus dados, né? Essa universidade holandesa, essa matéria é do ano passado, né? Tem um ano, é de junho do ano passado, e essa universidade holandesa, então, ela vai abrir editais específicos para mulheres, porque o reitor, ele quer equilibrar essa relação de gênero, né? E a matéria continua dizendo que na Holanda o que eles chamam de discriminação positiva, onde você privilegia o gênero, né? Isso daí há pessoas que são a favor e pessoas que são contra, mas o fato é que essa universidade ela vai começar esse sistema de só vai aprovar homens se não houver mulher inscrita no edital, no concurso para professor. Próximo, por favor. Então, agora, finalizando a minha apresentação, eu quero dedicar essa apresentação às mulheres, né? Principalmente às mulheres, entre outros, claro, os pesquisadores, de uma maneira geral, que foram perdidos, né, na luta pela vida em função dessa pandemia, mas a Gilberta Ben-Sabah, ela era uma pesquisadora, médica sanitarista, pesquisadora do Instituto Evandro Chagas, e ela faleceu esse ano, né, em função da Covid, então eu dedico esse nosso momento aqui a ela e a todos os outros que também faleceram em função do Covid. Próximo. E aí eu agradeço a todos e todas que ficaram até agora nos ouvindo, e aí a gente pode passar para as perguntas. Muito obrigada, professora Alessandra, também. São muitas situações que fazem a gente refletir, né, sobre a nossa situação enquanto mulher na ciência. Tem uma charge que ela apresenta uma pista de corrida, eu não lembro agora quem é o autor, mas ela é bem conhecida, de vez em quando ela está pelas redes sociais. E nessa charge, numa pista de corrida, nós temos homens e mulheres em direção às suas carreiras. E as mulheres têm como obstáculo lavadora, filho, então e os homens não, né? Os homens estão livres da frente. Então, tem alguns comentários aqui no chat que nos fazem pensar um pouco sobre esse percurso que é diferenciado para homens e mulheres, né? O Narciso faz esse questionamento. Se as universidades, elas estão hoje repletas de mulheres, né, como os dados apontam, os dados do Censo da Educação Superior dizem que as mulheres são maioria nos cursos de educação superior, né, tanto nos bacharelados, como principalmente nas licenciaturas, né, mas então ele pergunta o que tem levado a esse fenômeno, e se isso faz com que estejamos vivendo um novo momento, né, um momento de mudanças. Então, essa questão é feita pelo Narciso. E eu já coloco mais uma questão também, para que vocês possam responder,
e que incomoda bastante quando a gente vai fazendo a análise dessa trajetória das mulheres na ciência, né, saindo de um lugar ausente, né, um lugar que é extremamente masculino, que são os homens que aparecem na ciência, e quando as mulheres começam a aparecer, o que ocorre? Nós temos uma ciência branca, e aí é a questão que a professora Gláucia Moreno também coloca, né? Além de masculina, a ciência é branca, e precisamos, então, descolonizar os saberes. E ela diz que o ensino de ciências precisa ser pensado pela perspectiva étnico-crítica, né? Que eu acho muito prudente. Então, quando a gente vê a apresentação da professora Alessandra, que traz essa reflexão também sobre uma ciência que é masculina e que é branca, é importante a gente verificar que paradigmas ainda são esses que precisam ser quebrados também pelas mulheres negras na ciência. Eu tenho outras questões aqui, mas eu deixaria essas duas primeiro, para que vocês pudessem fazer um pronunciamento. Eu deixo o Chassot começar, que ele passou muito tempo calado. Eu tenho combinado que perguntas difíceis não valem, e as duas aí são difíceis. Bom, Narciso primeiro. Por isso que eu passei para você, porque você é mais experiente do que eu em lives. Depois a Gláucia. Eu acho que parece indiscutível a situação de como nós nos encontramos. Há uma predominância, há uma exclusão. E nós estamos vendo que, por exemplo, nesses dias de pandemia, nós estamos aumentando a exclusão, em vez de beneficiando. Por quê? Porque são os menos abastados que não têm equipamentos para assistir às aulas. Mais um detalhe, aqueles que estão estudando em escolas públicas são mais prejudicados se comparados com aqueles que estão em escolas particulares. Tem uma colega da Unipampa, no campus de Uruguaiana, que ela diz que sua casa fica entre uma escola pública e uma escola privada. E é fácil de ver a diferença de como uns estão ocupados e outros estão desocupados. Não é por nada que se pede para suspender ou adiar o Enem, porque a quantidade de jovens que não podem ter acesso ao conhecimento. Então, quando a Gláucia fala numa ciência branca e uma ciência parda ou negra, nós já vamos ver que isso, nesses dias, em vez de melhorar, vai estar piorando. Então, eu acho que, por primeiro, a atenção a essas duas coisas. Assim como, por exemplo, foi trazido a história de, dizendo de uma maneira um pouco folclórica, ter direito às mulheres de botar os filhos no Lattes, ou pelo menos terem um abono do tempo que estão no período de gestação e pós-parto, ser considerada, que já tem esses movimentos, são os alertas. Agora, temos que reconhecer que esses alertas são todos muito tênues, muito fracos. Falta uma discussão maior sobre isso. Falta uma discussão maior sobre isso. E nós enxergamos, por exemplo, como é natural, parece natural a ausência de mulheres, parece natural a ausência, o predomínio, parece natural o predomínio dos brancos, quando não é assim, e nós temos que atender a essas duas situações. Eu acho que tanto Narciso como a Gláucia trouxeram questões bem postas que podem ser olhadas bem de perto na situação dos dias atuais. Eu não sei se a Alessandra quer complementar essa resposta.
Pessoal, acho que eu estou totalmente contemplada com a sua resposta, porque é Olha, mas isso. não seja isso uma fuga, mas eu aceito a segunda rodada de perguntas, então. Bom, eu queria fazer um comentário também, né, da cartunista Laerte, no documentário que ela tem. Então, quando ela fala do mundo das mulheres e se coloca nesse mundo, ela afirma que nós, mulheres, vivemos num mundo que não é nosso, né? Nós vivemos num mundo que não é nosso. E nesse momento que a gente começa a pensar, né, no quanto é difícil o nosso querer estar no mundo que não é nosso, né? São bandeiras que têm que ser levantadas, é um movimento que tem que ser realizado nesse sentido, e a gente precisa cada vez mais fortalecer esse movimento que né, de todas as mulheres, mas que nós também precisamos que a sociedade perceba a necessidade, né, de mais pessoas. Nós não estamos falando só de uma questão de gênero, estamos falando de a questão, né, da humanidade. Nós temos, pelo censo, né, praticamente a metade da população no mundo é formada por mulheres. Então, onde estão essas mulheres, né? Quais são essas barreiras que a gente precisa quebrar para viver no mundo que ainda não é nosso, né? Fazendo essa paráfrase muito bem colocada da Laerte. E aí a gente tem uma questão aqui, que eu vi como uma provocação da Tânia, a Tânia que está nos assistindo lá de São Paulo. Então, ela pergunta assim, mas então, as mulheres são pouco curiosas? Né? Por que as mulheres não estão na ciência? Será que nós não somos curiosas suficientemente? Né? E também tem um posicionamento também do Narciso, quando o professor Chassot estava falando das mulheres, né? Aquele quadro dos maiores cientistas, e aí o Narciso lembra que o Antônio Auguste Leblanc, um extraordinário matemático, na verdade, era a Sophie Germain, que era o codinome, né? Antônio Auguste Leblanc é um codinome utilizado, né, pela Sophie Germain no mundo em que era proibido uma mulher matemática. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? Tem algumas outras pessoas foram lembrando de mulheres também, Ada Lovelace, que é a mulher que criou o primeiro algoritmo de computador, e que certamente, se não fosse o trabalho dessa mulher, né, hoje nós nem estaríamos aqui com os computadores ligados, né, que agora há pouco, inclusive, faltou energia aqui no bairro e escureceu tudo aqui, mas estamos de volta. Então, são mulheres que também precisam ser lembradas. Eu acho que a fala da Alessandra, quando ela traz, né, várias mulheres icônicas, várias mulheres importantes, e que estão hoje na ação, né, realizando suas ações no mundo machista ainda, é de extrema importância que a gente valorize o trabalho de todas essas mulheres que estão, né, nesse momento que é ímpar também, né, na universidade, apesar da gente ter um maior número de matrículas na educação superior e na pós-graduação também, mas quem são os professores nas universidades? A gente vê a extrema número extremado de professores em relação às mulheres, né? Então, queria que vocês fizessem alguns outros comentários em relação a essas perguntas, enquanto eu verifico se tem mais alguma aqui no chat. Bom, eu acho que essas perguntas são inesgotáveis, nós sempre vamos achar assuntos para falar sobre elas. Eu só queria aproveitar que eu estou com a palavra agora e dizer que eu estou disponibilizando os slides que na corrida eu não pude apresentar com detalhes, quer dizer, se alguém quiser, eu não sei se, eu acho que
pedir ao programa de pós-graduação, talvez seja difícil, mas podem pedir para o meu e-mail pessoal, só tem que dizer a partir da onde que foi solicitado, porque tem, às vezes, outros eventos, quer dizer, referir esse encontro de hoje de noite, eu disponibilizo os slides. Eu queria lembrar só uma coisa ainda. Se nós lermos as diferentes cosmogonias, nós vamos ver que, primeiro, quando os humanos criam os deuses e as deusas, já criam deuses ou masculinos, ou se criam deuses e deusas, as mulheres são menos, sempre terá um Zeus ou um Júpiter para cuidar dos deuses e das deusas. Depois, quando os humanos criam as religiões para laudar os deuses que eles criaram, é de novo um clero, e isso na maioria das religiões ainda exclusivamente feminino, masculino. O apóstolo Paulo é claro, numa encíclica aos Coríntios, quando ele diz que as mulheres não perguntem nada nas assembleias. Se tiverem alguma dúvida, perguntem para os homens em casa. Quer dizer, que melhor exemplo de dominação se dá numa igreja que as mulheres não ascendem nem ao degrau primário, quer dizer, as mulheres não podem ser nem sacerdotes, ou algumas agora já têm pastoras, mas jamais nós vamos ter uma mulher cardeal ou uma mulher papa, quer dizer, então o mundo é masculino mesmo nesse aspecto. É isso só que eu acrescentaria. Eu acho que também temos que pensar que nós já estejamos quase com 2 horas, né? E depois eu acho que eu estando agora em Marabá virtualmente, a gente podia jantar junto para continuar conversando. Abre o microfone, Alessandra. Alessandra. Pronto. Ok? Agora sim. Eu só vou pontuar o que foi essa provocação, né? As mulheres não são curiosas? São muito curiosas. Mas o que acontece são como tu falaste muito bem dessa charge, né? Na corrida, tem muitos percalços pelo caminho, né? E acaba que esses percalços eles vão fazendo com que seja desumano a competição, né? Alessandra, permite só um comentário? Claro. Eu acho que um dos maiores aprendizados dessa pandemia foi os homens fazer tarefas ditas femininas. Olha que eu nunca lavei tanto prato. Eu trabalhei em restaurante 2 anos, mas eu nunca acho. E hoje de manhã eu comentava com um casal de Sorocaba, parece que os talheres não se multiplicam, porque eu uso 2 talheres ou 3, quando eu vou lavar tem 24, eu acho, para lavar. Outra coisa, lavar o chão de cozinha, é uma coisa complicada, eu não sei fazer. Bom, sem lavar roupa e outros que tais, eu acho que aí nós vimos a Silvia da Universidade Federal do Pará diz sempre, é o grande momento de aprendizado dos homens que eles estão tendo nessa pandemia. Quer dizer, então, vão aprender. Mas tu a trouxesse com propriedade, eu estou imaginando quanto nós somos obrigados a fazer coisas que nós não temos capacidade. E é uma boa desculpa levantar da mesa e deixar lá. Eu acho que isso tem um pouco numa herança nossa escravagista, né? Sem dúvida. Quando contavas hoje que, por exemplo, as mulheres ficavam na cozinha, as mulheres negras, nós homens parece que sempre fomos servidos, sentamos na mesa, nos serviram, depois saímos, nem vamos perguntar quem fez isso. E como é desvalorizado esse trabalho, eu acho. Isso aí dava uma live. Verdade.
concordo plenamente. Por último, uma coisa que eu acho que é importante pontuar é exatamente trazer isso para a educação científica, porque você não fala de mulheres científicas, mulheres na ciência, mulheres cientistas para os jovens, né? Você não ressalta isso. Então, é importante trazer isso também, desde cedo, mostrar isso, mostrar a importância dessas mulheres, o protagonismo dessas mulheres, né? Isso não está nos livros. Então, tem que partir de algum lugar, trazer essas mulheres, mostrar essas mulheres. Certo. Bom, professor Chasson, se quiser fazer suas considerações finais, a Alessandra também, preparando já para a gente fazer o encerramento. Eu digo que nós tivemos aqui com quase 50 pessoas assistindo essa live hoje, de vários lugares, né, daqui do Brasil. Temos o registro aqui de colegas de Ariquemes, né, de Igarapé-Mirim, né, o estado de Rondônia, também do Rio Grande do Sul, aqui do Pará, do município de Mãe do Rio. Então, pessoas de vários lugares nos assistindo e também fazendo os comentários, né, sobre a importância dessas discussões em relação à temática que foi tratada aqui. Certamente, esse tema, ele foi apenas uma provocação para que nós possamos desenvolver outras reflexões, né? E cada um de nós que estejamos aqui procure refletir um pouco mais sobre essas ações, sobre a importância das mulheres e sobre um reposicionamento também, né, em relação aos homens na sociedade e os espaços que nós temos a garantir também, né, nessa sociedade que ainda é extremamente machista. Então, deixo a palavra para as considerações finais do professor Chasson e a Alessandra, já agradecendo muito a participação de vocês e também a participação das pessoas que estiveram conosco aqui nessa live. Eu reitero o agradecimento feito pela professora Ana Clédina aos que estão nos assistindo, dizer que isso foi muito bom. Peço desculpas porque eu tive que correr, não estava bem programado, então, como penitência por ter corrido, eu ofereço para quem quiser os slides que eu não li, então pode só pedir para mim ou em algum lugar. Quero convidar também que depois de amanhã, quinta-feira, eu estarei às 19 horas na Universidade de Toledo, no Paraná, falando sobre as 5 revoluções científicas. Mais uma vez, muito obrigado a cada uma e a cada um. Foi muito bom ter partilhado conhecimentos. Eu acho que eu brinco que tem a pandemia do bem e a do mal, ela é bipolar. E eu acho que do bem é essa hora que nós estamos podendo conversar coisas que nós nunca conversaríamos, estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Essa foi uma bela invenção, e eu acho que isso mostra, inclusive, contradiz ao ex-maldito ministro da Saúde, da Educação, o Weintraub, que diziam que nas universidades só se plantava maconha e transava nos corredores. Então, eu acho que nós mostramos coisas que são bem diferentes. Muito obrigado a cada um e a cada uma, e o privilégio de ter estado com vocês duas também é muito bom, e até uma próxima. Eu também agradeço o primeiro convite, né? Agradeço ao Chasson, à Ana Clédina, que se dispuseram a estar aqui conversando, ao Gemerson, que está ajudando no apoio também, aos nossos ouvintes, né, que estão até agora com a gente, que interagiram. E eu queria dizer que acho que a luta só começou, né?
A gente ainda tem muita coisa a conquistar, muita coisa a reivindicar, muita coisa para mostrar, principalmente essas diferenças, para que haja um mundo mais equitativo, né? Eu estava vendo uma reportagem que falava isso, ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? Isso é só o começo, e mostrar essas diferenças é muito importante, para que a gente, como acho que o professor Chassot falou, é muito comum a gente não ver mulheres negras e achar normal na ciência. É muito comum a gente ter uma ciência branca e achar normal. Então, a gente tem que mudar esse cenário, dizendo que não, que tem que ter pessoas, mulheres, né, no protagonismo também. E dar condições para isso, porque, às vezes, não se dá as condições, né, adequadas para que isso aconteça de fato. E é isso, gente. Muito obrigada por esse momento, por estarmos juntos. Depois a gente toma um vinho. Tá bom. Meio minuto só, ainda para mim, meio minuto. Eu tenho dito que a coisa que eu mais aprendi nessa já 103 dias não foi lavar prato, não foi lavar chão. A coisa que eu mais aprendi é que tem muita coisa que eu não sei, que eu tenho que estudar. E hoje de noite, mais uma oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a todos que